Fala galera, tudo bom com vocês? Com certeza vocês já ouviram falar sobre o pH, mas vocês sabem como ele funciona e por que o seu professor de ciência dá tanta importância para ele? Eu sou a Amanda. Oi, eu sou o Gustavo. E eu sou o Gabriel, e nesse vídeo do Propaga Química nós vamos descobrir as origens e como funciona esse tal de pH. A utilização de indicadores de pH é uma técnica bem antiga, introduzida por Robert Boyle no século XVII. Ao fazer um licor a partir do extrato de violeta, ele notou que em solução ácida se tornava vermelho e em solução básica, verde. Assim foram obtidos os primeiros indicadores de pH, em ambas as formas, papel e solução. Em seguida, Boyle determinou que ácido fosse um conteúdo capaz de alterar a coloração desses extratos vegetais. Apenas no princípio do século XX, porém, que Willstatter e Robinson descreveram as antocianinas como pigmentos responsáveis pela tonalidade de várias flores, e que seus extratos exibiam cores que se modificavam em função da acidez ou basicidade do meio. Observou-se que essas antocianinas apresentavam colorações avermelhadas em meio ácido, violeta em meio neutro e azul em espécies alcalinas, explicando assim as variações de cores de extratos de plantas ressaltadas por Boyle. Mas você sabia que o açaí pode ser um excelente indicador natural? O fruto com alto teor de antocianinas, ele pode ser um excelente indicador ácido-base. O uso de materiais do cotidiano facilita a visualização em sala de aula, porque quanto mais fácil o acesso, mais comum for aquela substância, mais fácil fica a sua compreensão. Então, portanto, o açaí se torna um excelente candidato. Que tal conhecermos um pouco sobre as funções inorgânicas realizando um experimento de caráter do pH? Para isso precisaremos de um indicador ácido-base que iremos fazer. Particularmente eu adoro esse indicador natural, pois é feito de açaí. Para esse experimento precisaremos de filtro de papel para café, copos transparentes, uma seringa, um funil ou um coador de café, colher, 50 gramas de polpa de açaí, 100 ml de álcool etílico a 70%, 1 ml de suco de limão, 1 ml de leite de magnésia, 1 ml de detergente, 1 ml de vinagre, 1 ml de água sanitária e água filtrada. Primeiramente, teremos que preparar o nosso extrato da polpa do açaí. E para isso nós misturamos 100 ml de álcool etílico com as 50 gramas de polpa de açaí. Então, notou o que aconteceu? A mistura obteve diferentes cores para diferentes níveis de pH. Mas por que isso acontece? Bem, para entendermos o porquê disso acontecer, existem alguns conceitos importantes que devemos ter em mente. Isso mesmo, e precisamos saber e entender o que são substâncias ácidas, básicas e neutras, e como elas foram caracterizadas ao longo da história, desde Arrhenius, de Bronsted-Lowry, de Lewis e da ionização da água. E além disso, entender o que é esse tão falado pH, o pOH, as formas utilizadas para determiná-los e como funcionam esses indicadores utilizados. As teorias de ácidos e bases.
A primeira delas é a teoria de Arrhenius, de 1887, que considerava que o ácido era toda substância que, quando dissolvida em água, liberava o H+ como único cátion. Por exemplo, essa equação aqui de baixo. Logo depois, em 1923, Bronsted-Lowry define que o ácido é qualquer substância capaz de doar um próton a outra substância, já que a base é uma substância capaz de aceitar esse próton a qualquer substância. Já a teoria de Lewis, ela propõe que toda substância ácida é aquela capaz de receber um par de elétrons e toda substância básica é aquela capaz de doar um par de elétrons. Isso independente do tipo de estrutura ou constituição daquela espécie. Assim, vemos que ácidos e bases são classificados através de vários métodos diferentes. Em virtude disso, os métodos de caracterização de substâncias através de um pOH ou de um pH são extremamente comuns em um ambiente de laboratório, sendo uma das análises preliminares mais executadas para caracterização de substâncias e checagem de processos. A importância dos ácidos e das bases no nosso cotidiano. Os ácidos e as bases estão entre as substâncias mais comuns na natureza. Estão presentes, por exemplo, no controle do pH do sangue, nas produções de produtos de limpeza e higiene pessoal, na produção da chuva ácida, no controle do pH do solo para as atividades agrícolas, nas cadeias proteicas e em diversas outras situações. Os indicadores ácido-base. Esses indicadores são substâncias capazes de mudar a sua cor dependendo das características físico-químicas da solução na qual estão contidas. Podem ser classificados como mecanismo de mudança de cor ou os tipos de titulação nas quais são aplicados. Os indicadores de ácido-base ou indicadores de pH são substâncias que apresentam pH fracamente ácido quando são substâncias de indicadores ácidos, fracamente básicas quando são indicadores básicos, porém eles possuem cores diferentes para suas formas protonadas e desprotonadas. Mas essa mudança de cor acontece numa curva extremamente estreita, porém bem definida. Alguns exemplos desses indicadores ácido-base são a fenolftaleína, que adquire a coloração avermelhada ou rosa bem intensa em meios básicos, porém fica totalmente incolor em meios ácidos. O papel de tornassol, que fica azul em meio básico e vermelho em meio ácido. Além disso, existe o indicador universal, constituído por uma tira de papel, com uma mistura de alguns outros indicadores comuns secos, e que apresentam coloração diferente para cada valor de pH. Lembrando que o meio ácido apresenta valores de pH abaixo de 7, o meio básico possui pHs acima de 7 e o neutro é o próprio 7. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre indicadores ácido-base e indicadores de pH, por consequência. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal se não for inscrito, de deixar o seu like para ajudar e compartilhar com outras pessoas que possam curtir esse vídeo. Não esquece, sempre temos vídeos novos aqui no Propaga Química e você pode conferir mais temas relacionados a esse nessa playlist que vai estar aparecendo ou no card que está aparecendo aqui em cima. Eu não sei ainda como que vai estar, mas está aparecendo em algum lugar. Se você quiser continuar nesse assunto, esses são nossos vídeos que são mais indicados. Obrigado por ter assistido e até a próxima.